A realização da reunião em si, num momento tão complexo, num momento de dificuldades e desafios na área econômica e na área internacional, já é um sinal de compromisso dos países e dos próprios líderes com a continuidade e o reforço da cooperação dos BRICS. Então, isso já é um motivo de satisfação para nós. O BRICS tem uma longa história de cooperação em questões econômicas e financeiras. Uma das suas maiores realizações é o NDB, o Novo Banco de Desenvolvimento, que já começou, inclusive, recentemente o seu processo de expansão, de incorporação de novos membros. Há novos projetos já também em estudo, mas já vários que foram aprovados. Então, a continuidade dessa cooperação econômica e financeira num momento de incerteza, num momento de riscos de recessão em grandes mercados, para nós é uma das prioridades. Além disso, o BRICS tem sabido também se adaptar às realidades e enfrentar os novos desafios. Então, a pandemia, que criou tantas dificuldades, inclusive para a condução da presidência chinesa do BRICS, abriu novas possibilidades também em matéria de cooperação. Então, os BRICS devem estabelecer proximamente aqui na China o centro de vacinas do BRICS. Existe cooperação sobre alerta antecipado para epidemias. E, então, a cooperação na área de saúde, a necessidade de ampliar a capacidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de vacinas, a capacidade de atuar ou de aprofundar ainda mais a cooperação para algumas doenças transmissíveis ou mesmo não transmissíveis, mas por vezes negligenciadas, são algumas das prioridades que nós pretendemos avançar no BRICS. Em primeiro lugar, uma das grandes realizações do BRICS, na minha opinião, foi a aproximação entre os governos e a sociedade civil dos seus integrantes. Então, são países que não havia algumas décadas tinham muito pouco contato, mas que tiveram, ao longo dos últimos anos, um grande processo de desenvolvimento. Então, já o simples aumento do conhecimento e o fato de que agora os governos levam em consideração as possibilidades de cooperação com os outros países dos BRICS já é em si uma realização muito importante. Mas de maneira muito mais concreta, como eu lhe mencionei antes, o Banco de Desenvolvimento, o NDB, já tem, apesar de ter sido criado há muito pouco tempo, são apenas 8 anos que ele foi criado, ele já foi implementado, já conta com uma sede definitiva, já iniciou seu processo de expansão e já tem uma carteira de financiamento em diversas áreas que oferece resultados muito concretos para as populações do BRICS. Então, no caso do Brasil, há projetos na área de infraestrutura, na área de desenvolvimento urbano, na área de saúde, de combate à poluição. Tudo isso são realizações muito apreciadas pelo povo brasileiro. Uma das forças do BRICS é o fato de que ele cobre uma área do globo muito importante, né? Então, existem membros de Ásia, África, Europa e América Latina. E o Brasil é o membro da América Latina. É uma região muito importante, uma região que também teve muito desenvolvimento ao longo dos últimos anos. O Brasil se tornou, ao longo do tempo, uma potência agroalimentar. O Brasil é o maior fornecedor de produtos agrícolas para a China, mas é um país que também tem um desenvolvimento científico e tecnológico importante, tem uma cultura diversa dos outros países. Então, eu acho que o Brasil tem aportado uma contribuição que é apreciada pelos outros integrantes do BRICS, assim como nós temos nos beneficiado também da cooperação e do desenvolvimento dos outros integrantes. O BRICS, ele tem, como nós conversamos, ele teve muitas realizações ao longo do tempo. Ela abrange várias áreas e uma delas é a cooperação em áreas onde o modelo preferencial, ou modelo mais importante, ou nós devemos buscar cooperação no plano multilateral, como é o caso da saúde, por exemplo. Então, iniciativas que funcionam bem entre esse grupo que é muito representativo dos BRICS, mas que podem ser replicados ou pode se beneficiar da experiência de outros países, nós certamente achamos que nós devemos explorar essas avenidas. O modelo BRICS Plus, ele tem uma geometria variável, como se diz, ou seja, os participantes adicionais aos integrantes dos BRICS podem variar em função dos temas. E isso
É natural que seja assim por questões de eficiência, por questões de representatividade e por questões de capacidade contributiva. Mas nós achamos que é uma boa forma de expandir a atuação dos BRICS. Bom, a própria criação dos BRICS, ela advém da constatação de que hoje em dia o mundo se transformou. Existem novos polos de poder, novos polos de dinamismo. O esforço que tem sido feito nesses países emergentes para combater a pobreza, para enfrentar os desafios internacionais, eu acho que tem se demonstrado muito positivo. E é um mecanismo que trabalhou sempre com base em certos princípios cooperativos, em não interferência, em benefício mútuo, que eu acho que nós já temos agora um histórico, um registro de realizações que é muito positivo. O momento complexo que nós enfrentamos, evidentemente, apresenta desafios. Eu acho que esses desafios apenas reforçam essa contribuição positiva que os BRICS deram e a importância de consolidar e expandir essa cooperação, porque é uma cooperação voltada para a paz, com foco essencialmente no desenvolvimento, no benefício mútuo, como eu disse, que advém inclusive das próprias diferenças. Os integrantes dos BRICS têm prioridades diferentes, estão em áreas diferentes do mundo, então enfrentam situações diferentes. Mas ainda assim, nós temos sido capazes ao longo do tempo de encontrar áreas de convergência, áreas nas quais podemos trabalhar juntos e ao trabalhar juntos obtemos resultados melhores do que trabalhando individualmente.